nós iremos começar mais uma programação e hoje eu trago com vocês dois profissionais de excelência, especialistas no mercado imobiliário. Gustavo Antenor, ele que é corretor de imóveis e também engenheiro, e também Henrique Barros, que é corretor de imóveis. Hoje vocês vão esclarecer todas as suas dúvidas a respeito do mercado imobiliário. Fica com a gente e participe! Bom, e qual seria a sua dica para a pessoa que quer comprar o primeiro imóvel? Como ela deve se preparar para ela adquirir esse primeiro imóvel? Primeiramente, a gente sempre aconselha procurar um profissional credenciado, né? Procurar uma imobiliária, mais uma vez falando aqui da Exo Imóveis, que é a maior imobiliária de Anápolis. Procura um corretor, procura eu, o Gustavo, o Antenor, né? A gente vai estar dando passo a passo, né? Conferindo se a pessoa possui alguma restrição no nome, porque às vezes as pessoas já vêm diretamente, não, eu quero comprar uma casa, mas eu tenho uma restrição no nome. Então, uma casa, geralmente você vai precisar tirar essa restrição do nome, porque muitas casas é financiamento direto, né? Tem algumas que é pós-chave, mas a maioria é financiamento direto. E tem muitas pessoas que acham que conseguem financiar a casa com o banco, mesmo tendo restrições, né? Então, primeiramente, procura um profissional credenciado para estar instruindo tudo direitinho, né? Que é a questão de limpeza de nome, conferir a renda dela, para ver se a renda dela vai se encaixar no financiamento, procurar o imóvel na região que ela está procurando, né? Encontrar o imóvel na região que ela está procurando, para conseguir encontrar o melhor imóvel na condição dela. Outro ponto também é a respeito de tentar entender que, às vezes, o que a gente quer nem sempre é o que a gente pode, né? Muitas das vezes a gente quer comprar uma casa em um condomínio fechado. Se for perguntar para qualquer pessoa onde ela quer morar, ela vai querer estar morando lá dentro do Gran Trianon, do Alphaville. A gente tem que ver, mas eu tenho condição de morar dentro de um condomínio desse hoje? Muito bom. Agora que você entrou nessa questão de localização, a localização não pode interferir no valor do meu imóvel e como eu devo me preparar em relação a isso? Porque todo mundo quer morar bem. Exatamente. Interfere sim, né? Principalmente, muitas pessoas procuram região central hoje, né? A maioria dos clientes chega, você tem uma casa na região central? Quando a gente fala da cidade de Anápolis, a cidade de Anápolis é uma cidade pequena. Nós não podemos considerar a cidade de Anápolis uma cidade grande. Hoje, se a gente for olhar, em qualquer extremidade que você tiver do centro da cidade, você está em média a 15, 20 minutos. Né? Isso falando de transporte próprio. Coletivo, qualquer lugar que você for, geralmente vai ser mais difícil. Mas transporte próprio, qualquer lugar, você vai estar em média de 15 a 20 minutos. Então, hoje, basicamente, qualquer região de Anápolis hoje é uma região boa para você adquirir um imóvel. Né? E quanto mais periférico, quanto mais afastado do centro, melhor é o preço daquele imóvel. Às vezes você tem o mesmo imóvel em uma região mais central, com um preço às vezes até 100 mil mais caro do que um imóvel que está, sei lá, a 5 minutos de diferença daquela região central. Exatamente. E em relação a essa questão de localidade, como que está o crescimento de Anápolis e como eu posso estar me organizando para investir em imóveis que sejam um custo-benefício bom, mesmo que sejam afastados? Então, como a gente estava falando, a questão de Anápolis hoje é que tem regiões que já foram desenvolvidas e regiões que ainda têm muito potencial de desenvolvimento. Então, o que acontece? O plano diretor da cidade de Anápolis, ele puxa o crescimento da cidade para a região leste, que é a região onde a cidade tem terreno, a região onde a cidade tem área. Por exemplo, se você for para o lado do Daia, você chega ali já nas divisas. Silvânia, Leopoldo de Bulhões, Goianápolis. Então, assim, a região norte, se você for chegando muito lá para a região norte, você vai chegar na bacia, né, que faz a drenagem, que faz o abastecimento da cidade de Anápolis. Então, ali também não é interessante a cidade crescer para aquela direção. Por quê? Porque vai gerar poluição e vai contaminar, né, ali os rios que abastecem a cidade. Então, assim, o crescimento da cidade mesmo, ele é voltado para a região oeste, que é onde a cidade tem mais território, né? E ali, muitas consultoras, elas estão comprando áreas, elas compraram áreas, na verdade, nessa região. Então, é a região que hoje mais tem obra em Anápolis. Se você for ali nos bairros, são bairros bem recentes, por exemplo, o Campos do Jordão e Vida Nova, que há pouco tempo estava sendo feita a obra desses loteamentos, hoje você passa lá e você vê um monte de casa. Isso porque muitos construtores e construtoras
compraram quadras inteiras ali e estão fazendo casas de forma industrializada. Então, assim, essa região, a região tende a crescer mais em Anápolis que a região oeste. Porém, as outras regiões elas ainda têm potencial de investimento. Só que algumas regiões mais estão voltando agora para a verticalização. Então, está começando a ter, mesmo que sejam edifícios ali de 4 movimentos, mas está começando a ter, né? Então, ali, por exemplo, a gente está com lançamento de apartamentos na Vila Mariana. Então, a Vila Mariana já é uma vila bem antiga que é Anápolis, e tem uma área lá que vai ter esses apartamentos. Então, assim, apartamentos de 2 quartos, com suíte. Então, assim, região leste é a região que vai crescer em Anápolis, de fato, é que vai ter mais questão de infraestrutura e comércio. Então, ali questão de escolas, hospitais, futuros shoppings, vai ser nessa região. Centros comerciais, vai ser nessa região sem dúvida, tá? Bom, quero investir, não sei por onde começar. Investir em imóvel é a melhor opção e como eu posso fazer para selecionar o imóvel mais adequado? Olha, investir em imóvel com certeza é a melhor opção, porque imóvel ele não desvaloriza, né? A menos que você, por exemplo, vai comprar uma casa e essa casa vai ser destruída. Lógico que ela vai ter preço de lote, não vai ser casa mais. Mas enquanto essa casa estiver de pé, ela vai só valorizar cada dia mais. Se a gente for olhar no cenário de Anápolis hoje, eu tive fazendo algumas pesquisas, casas há 7 anos atrás, as mesmas casas que a gente vende hoje a 250, 300 mil, eram casas de 245 mil, né? De 145 mil, na verdade. Então a gente teve em 7 anos mais de 100% de valorização. Então hoje, qualquer imóvel que você comprar, vai ter valorização. Se você comprar um lote, vai valorizar. Se você comprar um apartamento, vai valorizar. Se você comprar uma casa, vai valorizar. Agora, se você for olhar diretamente por ponto de investimento, né, hoje a gente tem na cidade de Anápolis alguns imóveis voltados para investimento, né, que são, por exemplo, o Beach Sky Club, que é um empreendimento que está voltado para a área de aluguéis. Então, a pessoa está querendo comprar um imóvel para ter uma renda passiva. Quero construir minha aposentadoria através de imóveis. Você vai estar comprando um empreendimento que ele vai estar te dando uma renda de aluguel, né? Ele vai estar te dando uma renda mensal de aluguel e vai também te dar uma renda de valorização. Se porventura você decidir vender esse imóvel futuramente, vai ter uma renda de valorização. Então, além desse, tem outros empreendimentos voltados para aluguel. Fora outros empreendimentos também que a gente tem, que vai ter uma grande valorização para pessoas que procuram investimento. Certo. E para quem quer vender o imóvel, já que a gente está falando de comprar, vamos falar de quem quer vender. Como que eu consigo valorizar o meu imóvel para que eu não tenha prejuízo na minha venda? Olha, primeiramente, procurar também um corretor credenciado que tenha, que consiga fazer essa avaliação do seu imóvel para ir verificar como é que estão as condições do seu imóvel. Porque às vezes a pessoa deixa de ganhar muito dinheiro numa venda por detalhes, né? Querendo ou não, nós somos seres que julgamos muito pela aparência. Então, a aparência influencia 100% em tudo. Imóvel não é diferente. Se você, por exemplo, está com a sua casa, está querendo vender, faz uma pintura boa na casa, né? Limpa o lote, querendo ou não. Às vezes tem clientes que você vai, a calçada está toda destruída, às vezes o lote está sujo. Então são coisas que o comprador, na hora que ele vai comprar aquele imóvel, ele vai observar se a casa está pintada, se a calçada está em dia, se o lote está limpo. Então são pontos que são bons de ser observados. Ótimo. E em relação a posicionamentos lá nas redes sociais, eu quero mostrar meu imóvel, eu quero fazer as fotos do meu imóvel para divulgar. Existe alguma forma correta de fazer isso para que eu tenha uma valorização e um acesso melhor dos clientes? Exatamente. Igual a gente já falou várias vezes, né? O profissional imobiliário hoje ele tem que ser uma pessoa multitarefa. Ele precisa entender não só de venda, entender de pessoas, psicologia, marketing, administração, investimentos e também de fotografia. Então, assim, a gente tem, a gente busca se profissionalizar cada vez mais e, né, ter um equipamento de qualidade para fazer boas fotos e boas imagens que representem esse imóvel, né, para que esse imóvel ele seja interessante e demonstre o real valor que ele tem para o mercado. Então isso faz toda a diferença. Boas fotos, sejam fotos de boa qualidade, eu falo assim, em relação à iluminação,
ângulo, não fazer fotos sem foco, essas questões. Então, assim, pegue um equipamento que seja bom, né? Faça umas fotos durante o dia, preferencialmente, aproveitando a luz do sol, e que represente o imóvel. Ótimo. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância e o papel do corretor na venda de um imóvel. Porque algumas pessoas não querem colocar o imóvel dentro das imobiliárias. Então eu queria que vocês reforçassem isso para mim. Olha, o corretor ele é basicamente 100% importante na venda ou na compra de um imóvel, porque nós somos os intermediadores daquela venda, né? Quando você vai vender o seu imóvel por conta própria, às vezes você vai vender para uma pessoa que você não conhece. E aí você simplesmente vai vender, às vezes você não tem um contrato para fazer com aquela pessoa e acaba caindo em golpe, né? Querendo ou não, é um mercado que, infelizmente, acontece golpes diariamente, justamente por falta de conhecimento. Então, o corretor de imóvel ele vai ser essencial para encontrar o cliente ideal para o seu imóvel. Porque às vezes você vai querer, vou vender para o fulano de tal ali, mas você não pegou o CPF daquela pessoa, você não fez uma consulta, você não sabe se aquela pessoa vai ter renda para pagar aquele imóvel, né? Você não fez uma análise do cliente. E quando você coloca o seu imóvel na mão de um corretor, cada corretor vai fazer a divulgação do seu imóvel. Então você vai estar colocando o seu imóvel na mão de alguém que vai estar fazendo um anúncio basicamente gratuito para você, né? Às vezes o corretor ele vai pagar por um anúncio, mas o vendedor, a pessoa, o proprietário do imóvel não vai estar pagando esse anúncio. Então a vantagem de você colocar na mão de um corretor é que ele vai procurar o melhor cliente para sua casa, né? Alguém que realmente tenha condições de comprar seu imóvel. Além disso, vai fazer várias divulgações daquele imóvel para ele ser vendido no menor tempo possível. Ótimo. E agora você falou de tempo, isso é muito importante. Em média, quanto tempo leva para que um imóvel seja vendido? Isso é variável? Varia bastante. Por quê? São vários pontos que tem que ser observados, né? A respeito de localização do imóvel, o estado do imóvel, o preço do imóvel, né? O público que vai comprar aquele imóvel ali. Então, é muito relativo. Dependendo do valor do imóvel, uma casa dentro de um condomínio fechado, com certeza ela vai demorar mais tempo para ser vendida do que uma casa que seja de um loteamento aberto, uma casa mais barata. Justamente por causa do público, né? O público que compra uma casa dentro de um condomínio fechado é bem menor do que um público que compra uma casa dentro de um loteamento aberto. Então, são vários fatores que vão influenciar no tempo de venda do imóvel. Às vezes, a documentação do imóvel está irregular. Então, são vários fatores que influenciam. Existem formas de agilizar esse processo de venda do imóvel? Olha, não existe uma fórmula para você conseguir agilizar o processo. O ideal é que o imóvel esteja totalmente regulado, né, com todas as suas documentações em dias, né, seja averbado, com toda a sua área construída, porque na hora de financiar vai ser necessário. Se for à vista, às vezes nem tanto, mas se for financiar, vai ser necessário. Então, o ideal é que o imóvel esteja bem regularizado, esteja em dias, né, para poder ter uma saída mais rápida. Ótimo. E agora a gente vai entrar no assunto Minha Casa Minha Vida. Como é que a gente faz para adquirir a casa pelo Minha Casa Minha Vida? Então, hoje o Minha Casa Minha Vida é a principal forma para você garantir a compra do primeiro imóvel. Então, você precisa procurar um corretor e conversar com ele. Esse corretor, né, existem vários tipos de corretores e várias formas de trabalhar. Assim, a minha forma de trabalhar própria, que eu busco hoje, é atender o cliente aqui na imobiliária, na mesa, ou agindo com ele para ir até ele, né, atender ele da melhor forma possível. Tem corretores também que atendem online, só que a gente busca trabalhar de forma presencial porque, entenda, é um investimento da vida de muitas pessoas. Para muitas pessoas, o imóvel vão comprar só um imóvel na vida. Então, assim, é algo que tem que ser assertivo e que tem que ter muito conhecimento e fazer de forma mais transparente possível. O WhatsApp ele é uma ferramenta muito boa, ele trouxe muita velocidade para obter informação, porém, a gente não consegue ter uma comunicação assertiva. Então, a gente traz o cliente para a mesa para entender a realidade desse cliente, a gente bate um papo,
conversa assim, de uma forma de realmente conhecer esse cliente ao fundo mesmo, a gente se torna amigo desse cliente, e aí a partir da realidade desse cliente, a gente consegue elaborar um plano para alcançar o objetivo desse cliente, que é conquistar seu imóvel próprio. Então, por exemplo, eu trago o cliente na mesa, atendo ele, aí eu identifico, o cliente tem restrição. Eu poderia simplesmente consultar o CPF do cliente e mandar para ele no WhatsApp. Porém, quando eu trago o cliente aqui e vejo a restrição dele, eu consigo auxiliar ele na limpeza desse nome. Eu consigo pedir para o cliente na minha frente abrir o aplicativo do Serasa para a gente conseguir fazer a limpeza do nome de uma forma correta. Porque não é simplesmente pagar as dívidas lá, apresentar alguns pontos. Tem a forma correta para você fazer essa limpeza de nome. Então, assim, na mesa eu consigo auxiliar o cliente, né, para pegar alguma documentação, a fazer, por exemplo, a questão de acessar algum aplicativo e também, né, de entender realmente o que ele precisa e o que ele pode. Então, a gente elabora esse caminho para ele, para o cliente aqui na mesa, apresenta a realidade para ele, né, e faz também os ajustes necessários para a gente alcançar esse objetivo. Por exemplo, eu tive clientes nos últimos meses que estavam com o nome sujo. Auxiliei a cliente, ela limpou o nome e agora ela já está no processo de compra, finalização. Então, assim, demorou 3 meses, mas em breve ela já vai estar para a casa dela. Outra questão também seria a questão de ver realmente se esse cliente ele consegue limpar o nome. Porque há situações que são bem complicadas, questões de restrições próprias do Minha Casa Minha Vida, próprio da Caixa, essas questões. E, né, a gente consegue também, por exemplo, ver se precisa fazer ajuste na renda desse cliente. Vamos fazer uma adequação de imposto de renda, né? E aí, a gente faz a aprovação desse cliente. Foi aprovado? Maravilha! Parabéns para esse cliente, porque hoje em dia está muito difícil aprovar os clientes. A gente está tendo que fazer a preparação do cliente ali ao longo de alguns meses para ele conseguir ser aprovado. Mas alguns clientes eles são aprovados. A partir da aprovação desse cliente, a gente vai ver como que ficou as condições, quanto liberou de financiamento, quanto liberou de subsídio e questão média de valores de parcela. Então a gente consegue mandar várias simulações para imóveis aqui na cidade de Anápolis, lembrando que a gente trabalha com todos os imóveis da cidade. E aí a gente consegue apresentar para o cliente todas as opções que se encaixam no perfil dele. A gente apresenta as opções, visita os imóveis, né? E apresenta também as condições. Então, como que vai ficar as condições de entrada, as condições de parcela, enfim. Hoje nós temos em Anápolis, inclusive no Minha Casa Minha Vida, empreendimentos que são facilitados, né? Porque por padrão, todo financiamento, 80% o cliente paga via financiamento e 20% seria entrada. Supondo, o imóvel de 250 mil, 50 mil seria pago via entrada, né? E 200 mil seria pago via financiamento, além da documentação. Porém, nós temos hoje os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, com recurso da Caixa, que tem documentação gratuita e ainda parcela entrada. Então, assim, tem clientes meus que parcela R$300. Então, assim, é muito fácil comprar um imóvel hoje, que é um imóvel de empreendimento. Além do subsídio ser mais alto, né, Henrique? Exatamente. O subsídio para empreendimento, ele chega até 55 mil. Ele é mais alto do que para imóvel novo, né, que é imóvel de pequeno construtor, e mais alto do que imóvel usado. Que, aliás, a gente está tendo uma dificuldade enorme com imóveis usados, pelo Minha Casa Minha Vida, que tem os subsídios. Mas vamos falar um pouco sobre as opções de financiamento que o cliente pode ter. Hoje no mercado, como que funciona essa questão de financiamento, quais opções e como eu devo me preparar para começar a pensar em financiamento de imóvel. Certo. São várias opções que a gente tem de financiamento hoje no mercado. Igual o Gustavo está falando a respeito do Minha Casa Minha Vida. Hoje é uma das melhores modalidades de financiamento que a gente tem no Brasil. Porque ele é uma modalidade de financiamento que o governo federal instituiu para facilitar para pessoas que tenham, digamos que, uma renda não tão alta. Né? Porque hoje pessoas que possuem renda de até R$8.000, elas se encaixam nisso no Minha Casa Minha Vida.
Então, uma pessoa que tem renda de 8 até 8 mil reais, ela pode comprar um imóvel de até 350 mil dentro do Minha Casa Minha Vida, onde vai ter uma parcela bem acessível, né? Uma parcela que vai se encaixar dentro da renda dela, que é uma forma de financiamento muito boa, que é o Minha Casa Minha Vida. Além do Minha Casa Minha Vida, dentro da Caixa você tem o Procotista e você tem também o SBPE. O SBPE é para pessoas que possuem renda acima de 8 mil reais ou que possuem algum imóvel no nome, que a pessoa não vai deixar de comprar um imóvel. Né? Ah, eu tenho renda acima de 8 mil reais, não vou conseguir comprar meu imóvel? Não. Você vai conseguir comprar seu imóvel pela Caixa, dentro da modalidade SBPE. Ah, possuo renda abaixo de 8 mil reais. Onde eu compro um imóvel? Melhor opção Minha Casa Minha Vida. Se a pessoa não possui imóvel no nome, melhor opção Minha Casa Minha Vida, porque ela vai ter uma taxa de juros bem melhor, bem menor e uma parcela menor também. Né? Fora os outros bancos, se elas quiserem, não quero comprar na Caixa, tenho um imóvel financiado na Caixa e não quero comprar. Se a pessoa tiver um imóvel financiado na Caixa e quiser comprar outro, ela consegue. Mas se ela não quiser financiar por um banco privado, ela também consegue. Por exemplo, Henrique, eu tenho uma movimentação muito boa no Bradesco. Tem uma movimentação muito boa, tem um relacionamento muito bom. Consigo comprar? Consegue também. Bradesco, Itaú, Santander, BRB, todos os bancos que a gente trabalha, né, que a pessoa consegue adquirir seu imóvel hoje. Uma dúvida que surge também. Hoje em dia é muito comum que as pessoas utilizem mais banco virtual do que bancos físicos. A pessoa que tem um banco virtual, ela vai conseguir comprovar a renda e ela vai conseguir de alguma forma algum financiamento? Através do banco virtual, não. Porém, com a movimentação que ela tem do banco virtual, a gente consegue comprovar renda em outros bancos. Por exemplo, a gente está chegando no melhor período de aquisição de imóvel para pessoas autônomas que não têm renda declarada ou que tem parte da sua renda declarada, parte da sua renda comprovada e a outra parte informal. Uma suposição, a pessoa que trabalha lá na Teuto, CLT, carteira assinada, recebe, sei lá, R$ 2.300 de carteira assinada, porém ela sai de lá e vai trabalhar de Uber, ou vai vender um espetinho na feira, ou vai vender um pastel, e com essa renda extra ela consegue mais R$ 2.500, mais R$ 3.000. O que a gente consegue fazer? Fazer a declaração de imposto de renda dela, né? A renda que ela já tem declarado, não precisa declarar, a renda de contra-cheque, já está comprovada. A gente vai pegar essa renda que ela tem informal, através da movimentação bancária que ela tem, às vezes, no banco virtual, Nubank, C6 Bank, às vezes ela recebe um Pix no Nubank, né? Com essa movimentação que ela tem lá, a gente vai conseguir comprovar a renda dela para a gente chegar nos 5 mil de renda que ela tem realmente. Entendi. Hoje, 5 mil de renda seria o mínimo que eu conseguiria para dar entrada no meu imóvel? Não, hoje você consegue com uma renda menor, você consegue. Vai variar do potencial de compra do cliente. Por exemplo, Rick, eu tenho 20 mil aqui em mãos para mim complementar a entrada. Às vezes a pessoa que ela tem 20 mil em mãos, até com um salário de R$ 2.200, ela consegue comprar um empreendimento hoje. Ela consegue comprar um apartamento e parcelar o restante da entrada. Rick, eu tenho 4.400 de renda. Você consegue comprar tranquilamente uma casa. Rick, eu tenho 4.400 de renda e tenho, sei lá, R$ 1.500 na mão só. Hoje eu consigo comprar imóvel? Você consegue comprar imóvel. Por incrível que pareça, hoje você consegue comprar uma casa se você tiver R$ 4.400 de renda e R$ 1.500 no bolso só. Muito obrigada por essa explicação. Agora a gente podia falar um pouco sobre aluguel de imóveis. Qual seria os cuidados que eu tenho que ter ao alugar o meu imóvel e como que eu posso me resguardar em relação ao aluguel de imóveis? Porque a gente nunca sabe, né, exatamente quem vai alugar o nosso imóvel. Tá. Aluguel, né? Assim, não é exatamente com o que a gente trabalha todo dia, mas a gente entende porque somos corretores de imóveis. A questão do aluguel hoje é muito bom você procurar uma imobiliária, né, que seja uma imobiliária que alugue os imóveis rápidos, que tenha um processo de aluguel mais tranquilos, né? Por quê? O que acontece? A demanda de aluguel em Anápolis é muito grande. Então, assim, existem poucas ofertas de imóveis para alocação. Então, por exemplo, para o proprietário, o que é mais seguro?
O mais seguro é procurar um imobiliário, fazer um contrato junto com o imobiliário faz um contrato junto com o inquilino. Você vai estar resguardado todos os seus direitos. A imobiliária ela vai buscar formas, né, de ter segurança para o seu imóvel. Existem 3 possibilidades, né, as garantias, que é o fiador, o seguro-fiança e o calção. O calção ele equivale a 3 meses de aluguel. O fiador ele que vai da garantia da você paga, né, caso ela não seja, né, e o seguro, que é uma taxa que o inquilino ele paga, né, para garantir ali que vai estar uma segurança de que aquele imóvel vai ter o aluguel pago e também não vai ser destruído, ou caso ele seja destruído ou tenha algum acidente, exista algum reparo. Só que, né, dessas 3 opções disponíveis, a opção mais segura é o seguro, tá? O seguro fiança. Por quê? Porque, em comparação com os outros, fiador, se o inquilino não paga, você vai ter que cobrar do fiador. No caso, em relação ao calção, o calção é só 3 meses de aluguel. 3 meses de aluguel você sabe que não repara um dano. Por exemplo, um aluguel de R$1.000, R$3.000 não repara nenhum dano. Nem a pintura na casa inteira você consegue com R$3.000. Então, o seguro, ele dá uma cobertura muito mais abrangente. Então, assim, ao investidor que tem imóveis para locação, o mais adequado, o mais ideal é usar o seguro fiança. Então, assim, fala para a imobiliária com quem você vai trabalhar, que você deseja alugar seu imóvel através do seguro fiança. Agora, se você é inquilino, infelizmente, a Anápolis está muito difícil aqui para aluguel. Eu recebo todo dia umas 10 mensagens de pessoas interessadas em alugar imóvel. Por que é difícil? Porque Anápolis é uma cidade que atrai muita gente de fora. Então, assim, eu tenho clientes de Portugal, Reino Unido, São Paulo, Pará, Tocantins, Manaus, de todo lugar que você imaginar, eu já encontrei. Inclusive, a minha primeira cliente, quero dar um abraço para ela, a Dona Maria, ela me conheceu no YouTube e me comprou uma casa minha de Anápolis à vista. Ela veio de São Paulo. Então, assim, Anápolis atrai muita gente de fora. E isso faz, né, com que a questão do aluguel, a lei da oferta e da demanda, seja muito complicada. Né? Além também da questão das exigências da imobiliária, né? As exigências mesmo do seguro, né? Porque o seguro ele faz uma análise dessa pessoa e libera um valor de parcela, né, para a pessoa pagar todo mês, referente ao seguro, entendeu? Então, isso é muito importante.